Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Bom dia para quem está de bom dia, boa tarde para quem está de boa tarde, boa noite para quem está de boa noite, em outro fuso horário, em outros pontos do planeta. Eu sou o Nando Garcia, aqui é o Alvorada, e ela é a Franciele Pasquim, a nossa querida Fran. Olá, Fran, como vai? Olá, Nando. Olá, pessoal. Muita paz e muita saúde para todos. Isso aí, diretamente de Tupã, futura prefeita lá de Tupã, né? Vamos ver nas próximas eleições como que vai ser. Bom, a gente vai trazer aqui no tema para nossa reflexão, nossos comentários da Franciele, do livro Amigo, né? Na psicografia do nosso querido Chico Xavier, pela autoria do Espírito Emmanuel. E o tópico que nós escolhemos é aqui, para viver melhor. Vamos ver o que o Emmanuel nos diz aqui nessa mensagem. Ele começa dizendo o seguinte aqui, ó, a importância do perdão, de modo geral, ainda não foi claramente compreendida pelos companheiros domiciliados no plano físico. Ele de cara aqui já coloca o perdão, né, Fran? Uma das coisas que precisa ser, como ele diz aqui, claramente compreendida por nós aqui, domiciliados no plano físico. Com certeza, né? Esse é o desafio, né, da nossa reencarnação. É para isso, né, que nós nos planejamos, nos organizamos para tentar de alguma maneira reparar os nossos erros, né? E na medida que nós vamos reparando, nós também temos que perdoar aqueles que conosco convivem. Então, essa primeiro momento aí, ainda a gente precisa entender o que é o perdão, né? Porque ainda a gente está imerso na vingança, né? Na mágoa, no ressentimento. Então, vamos ver aí quais são as indicações e orientações. Então, ele já entra com o perdão, porque provavelmente o perdão seja uma das coisas principais, né, para a gente viver melhor, né? Como que o nosso tema aqui é para viver melhor. Então, se a gente quer viver melhor, o perdão é muito importante. E ele diz aqui que o espírito, em estágio na Terra, é um inquilino do corpo, em que reside transitoriamente. Isso a gente tem que estar consciente disso. Não é por isso que a gente vai desprezar o corpo, não, ao contrário. A gente tem que valorizar cada instante, cada minuto, cada momento, cada dia, cada hora, cada dia, cada mês, cada ano de estarmos neste corpo, né, Fran? Sim, Nanda, essa ideia de inquilino é bem importante, né? Porque coloca o espírito em maior destaque do que o corpo, né? Numa sociedade em que a gente vê o contrário. Então, muitas vezes nós estamos atordoados, né, com as demandas materiais e nos esquecemos do que o que realmente nos salvará, né? Realmente essa ideia de colocar o corpo como uma casa, um local, né? E nós somos espíritos que somos inquilinos desse corpo. Ou seja, né, o espírito precisa realmente ser aprimorado, né, precisamos examinar, né, as nossas tendências, os nossos sentimentos, para que a gente não contamine também o nosso corpo físico com as nossas ideias mentais, né, e com a nossa própria condição evolutiva espiritual. Interessante ele falar inquilino, né? Porque inquilino leva-nos a, assim, remete de não propriedade, de moradia provisória, e como ele coloca aqui, transitória também, né? Ele fala aqui, ó, imaginemos o usufrutuário da moradia a martelar estruturas da sua própria casa em momentos de revolta e azedume. Então, ele já nos remete aqui aos cuidados que a gente deve ter, né, com essa residência aqui que nós
movimentamos aqui no planeta Terra, né? Ele fala assim, imagina você martelar a sua própria casa, né? As estruturas da própria casa, né, Fran? Ele faz uma comparação bem necessária, né? Imagina martelar as estruturas com revolta e azedume. Então, a gente também observa, né, muitas das histórias no espiritismo, né, nos livros espíritas, que às vezes a gente não dá tanto valor, né, quanto eles têm, principalmente nos romances, mostra ali muitas cenas, né, materializadas, claro, escritas ali, narradas para nós, que não somos nem todos, né, médiuns de evidência, e a gente observa que quando há, né, uma pessoa enferma espiritualmente ou mentalmente, o quadro, o cenário, né, que aquele médium encontra aquele lugar e aquela pessoa. E até em outras mensagens a gente comentava, né, sobre aquela fuligem de um forno a lenha. Então, é como se fosse isso mesmo, né? Fica uma camada bem densa, bem espessa, de muitas dessas energias, muito espessa, né? Com muitas energias, muitos sentimentos que ficam ali pesando o ambiente. Então, nós fazemos isso, né? Cada vez que nós nos desajustamos emocionalmente, espiritualmente, mentalmente. Nós fazemos isso com a nossa própria casa, né? E a gente vai ter que prestar conta dela, né? É transitório, né? Não somos nesse aspecto do corpo, estamos neste corpo, né? Então, portanto, zelar, né, por essa casa que nós temos. Verdade. E aí você falou aí de sentimentos, né, de sentidos, né? Ele fala que quanto mais repetidos os acessos de amargura e ressentimento, mais ampla a depredação em prejuízo próprio, né? Então, a amargura, ressentimentos, revolta, todos esses sentimentos que não nos fazem bem, eles vão, como ele fala aqui, né? Causando uma depredação, né, em prejuízo nosso mesmo, né? O adoecimento, a enfermidade, às vezes, estou com pedra nos rins. Ué, como que essa pedra se solidificou ali? Tem alguma outra enfermidade? Estou com o estômago, né, na parte estomacal, lá com algum problema, né? O que deve ter sido isso? Provavelmente foi espancamento da nossa parte emocional, do nosso desequilíbrio e tudo isso, né, Fran? Aí ele fala aqui, esse é o quadro exato da criatura habituada às reações negativas nos instantes de prova ou desagrado. Né, Fran? Falando aí do... Me fez lembrar um pouquinho, né, de Joana de Ângeles, né? Ela traz muito essas questões, principalmente, né, da nossa convivência. O que essa convivência pode gerar de bons frutos e o que ela também nos gera de atritos, né, e dificuldades. Mas os atritos, eles só aparecem porque ainda a gente não conquistou aquela paz, né, a que Jesus se referia. Então, pode ter uma tempestade, né, ao nosso redor. Nós escolhemos que tipo de sentimento nós vamos ter em relação àquele acontecimento. Até essa semana eu estava verificando, né, e assistindo algumas palestras e vídeos, e teve uma que me chamou bastante atenção. Não fazia uma apologia, né, nem uma defesa a uma pessoa que, por exemplo, no aspecto da traição. No entanto, havia assim, nós não temos uma garantia de que uma outra pessoa, em qualquer nível de relacionamento, não irá nos trair. Nós não temos essa garantia. Mas a gente pode escolher que tipo de sentimento nós vamos desencadear a partir daquele fato, daquele acontecimento. Então, acho que esse mesmo caso se refere a qualquer situação de nossas vidas. E algo bem interessante também, complementando essa ideia, que é o que nós fazemos a partir do que nos ocorre, né? Que sentimento nós vamos ter. Me lembrou aqui, né, certa vez, de um aluno que comentou comigo que ele havia sofrido um acidente e perdeu as pontinhas dos dedos da mão esquerda. E ele dormiu, estava muito chateado e teve um sonho de que ele tocava violão.
E ele acordou com essa ideia e achou estranho, porque ele tinha perdido as pontinhas do dedo. E ele disse assim, vou comprar um violão. E comprou esse violão e foi tentar tocar, não deu para tocar, ele é destro, mas não deu para tocar dessa forma. Ele toca com a mão esquerda, e muito bem, por sinal. E ele diz assim que Deus tira algo para fazer brotar coisas novas. Mas esse é o sentimento que ele teve em relação à situação. Como nós, né, estaríamos e que sentimentos nós teríamos se isso também tivesse acontecido conosco. Então, os sentimentos e as emoções mudam tudo e mudam a nossa casa mental. Então, é importantíssimo que nós pensemos sobre isso. É verdade. E como ele falou anteriormente aqui, né, a criatura habituada às reações negativas nos instantes de prova ou desagrado, ele diz assim, daí nascem muitas das moléstias obscuras, diagnosticáveis ou não, né? A gente estava falando isso antes, né? Agravando as condições do veículo físico de si mesmo frágil e vulnerável, embora maravilhosamente constituído. É verdade, né? Nosso corpo, se a gente olhar, é uma máquina perfeita. Nós é que muitas vezes não utilizamos de forma adequada. E ele fala aqui que que é um instrumento, né, que é frágil, é um veículo frágil e vulnerável. E a gente precisa tomar os devidos cuidados. Então, esse espancamento que muitas vezes a gente faz, né, no nosso corpo, com a nossa vida, vai, para algumas pessoas, atingem um determinado órgão, determinado sistema, mas, com certeza, isso vem baseado nesse espancamento que a gente faz, né? Nesse agravamento que a gente cria para o nosso corpo. E, então, por isso, a gente precisa ter um grande respeito, né? Um grande amor, né, pelo nosso corpo. Embora às vezes você queria um corpo perfeito, você queria um corpo, né, ali, todos os músculos bonitinhos, os ossos, né, com um corpo maravilhoso, mas a gente tem que se amar da forma também, né, amar para se cuidar, claro, e amar da forma que nós chegamos no planeta, né? Às vezes a gente fala, esse meu nariz aqui, eu vou fazer uma cirurgia, porque entendeu? Mas não, a gente tem que se amar e amar o corpo como a gente deve, né? Porque ele fala aqui maravilhosamente constituído, né, Fran? É verdade. Se nós formos analisar, né, biologicamente, assim, a dimensão, né, de cada célula, do o que é o nosso organismo, né, de como Deus é perfeito na sua criação, e quanto mais a gente vai estudando, né, a gente vai compreendendo que nós somos esse mini universo, e que tudo, né, em nós pode vibrar pelo bem, pela saúde, ou não. A gente mesmo acaba adoecendo, né, alguma enfermidade. E até eu estava vendo também recente estudos, né, que mostram que as crianças, muitas vezes, elas acabam apresentando enfermidades que são dificuldades também que os pais acabam trazendo. Então, olha que interessante, né? Principalmente a questão da maternidade, né? Claro, geneticamente pai e mãe, mas a maternidade na gestação. Então, todos aqueles sentimentos vão sendo registrados, memorizados. Então, essa é a importância, a gente às vezes se esquece disso, né? Que, tá, é um novo ser, uma nova vida, uma nova história, mas está conectado, né, fisicamente, biologicamente, pela história de vida, né, história genética daquela família, e para nós espíritas tem um agravante, a questão da espiritualidade e o reajuste. Aí por isso que a gente encontra tantas dificuldades, né, no desempenho dessa função, porque não é uma nova história nova, é uma nova história, mas de um espírito antigo, né? E com ele, todas as dificuldades e tendências virão, mas também todas as habilidades e potencialidades. Então, isso é algo interessante a gente observar, né? Esse sistema nosso, ele é muito complexo, né, Nando? Não é verdade, é delicado, né? Um sistema delicado, um sistema que a gente acha que, por exemplo, a criança não está registrando nada, né? E ontem mesmo a gente estava falando,
a criança registra, principalmente nesse período, né, de vida, ficar atenta, porque para a criança tudo é novidade, né? Apesar de ser um espírito que está ali, ó, depois ele se manifesta, né? Mais tarde, como o espírito é. Mas no início ele precisa aprender, e o que a gente está dando de exemplo aí para este espírito, né? Se ele está no nosso meio familiar, se ele chegou para nós, se está conosco, é porque a gente tem algo para, né, direcionar, ajudar esse espírito. Aí o nosso Emmanuel continua aqui, né, nas questões aí de viver melhor, né, do bem viver. Se tens mágoa contra alguém, observa que esse alguém não terá agido com os teus conceitos e pensamentos. Então, às vezes a gente registra algo que a pessoa nos fala ou age de alguma forma que assim não está em sintonia conosco, né? E a gente observa que a situação que a pessoa gerou não foi muito boa, então por isso que ele coloca aqui, ó, se tem mágoa contra alguém, observa, né, se esta pessoa agiu dentro dos conceitos e pensamentos que nós temos. Sim. Às vezes a pessoa nem está pensando o que a gente pensa. Às vezes a gente fantasia alguma coisa, achando que a pessoa falou, disse aquilo, e aí começa a falar, ela disse aquilo por causa disso. Ela apontou isso porque por causa disso, disso e disso. E aí a gente vai conjecturando e às vezes não é nada, a pessoa não está pensando como a gente pensa, né, Fran? Os pensamentos são diferentes. Exatamente, Nando. E a ideia também é você pensar, né, que a mágoa, ela vem, né, da palavra mácula e tem a ver com mancha. Então, a gente também pode aí estar manchando, né, pensando no espírito, no nosso perispírito, e levando essa marca, né, para outras existências. E às vezes isso ocorre, né, não sempre, mas com o mal-estar que a gente sente relacionado a pessoas do núcleo familiar, né, porque há algumas manchas, né, como nódulos, nessa memória espiritual, que vai sendo relembrado. Então, como amenizar essas situações, né? E como transformar esses sentimentos que vão nos pesando, né? Se a gente tivesse que atravessar um rio com as mágoas e os ressentimentos de uma forma figurada, como se ele fossem pedras, muitos de nós nos afundaríamos, né? A gente não conseguiria atravessar. Tamanho esse peso. Ainda bem que elas não nos pesa fisicamente, no sentido assim figurado, mas ela também nos traz, né, adoecimento da alma e do corpo. Então, a gente precisa repensar se vale a pena, como o Nando disse aí, o sentido dessa mágoa, né? Às vezes a outra pessoa já não se lembra mais. Verdade. E às vezes o algoz, né, aquele que a gente se sente vítima, né? Eu sou vítima. E aí você muitas vezes quer vingança daquela situação que a pessoa proporcionou a você. E às vezes esse algoz ele já está embora, já foi embora, ele já se refez, ele já pagou até as dívidas que tinha, né? E foi embora e a gente fica com aquilo lá, né? Na nossa cabeça, cobrança, vingança. Aí o Emmanuel continua dizendo aqui, o amor nos vinculará sempre a determinado grupo de pessoas. Entretanto, em nosso próprio benefício, amemo-las, tais quais são, sem exigir que nos amem, sob pena de cairmos frequentemente em desequilíbrio e abatimento. Doemos alma e coração aos seres queridos, sem escravizá-los a nós e sem nos escravizarmos a eles. E isso acontece demais. A gente fica escravizado, acorrentado, a gente exigem de nós, então fica nesse sentimento muito ruim, né? E o que o Emmanuel propõe aqui que a gente ame, sem exigir, ele está falando aqui, né? Tais quais as pessoas são, não dentro do padrão, dentro daquela silhueta ou daquele modelo que a gente quer. Nem sempre todo mundo é igual a nós mesmos, mesmo que a gente tiver o parentesco físico ali, no caso, consanguíneo,
né, biológico, como você falou, às vezes a gente não tem o parentesco espiritual, né? Às vezes destoa. Por isso que a gente encontra em famílias muitas disputas, muitas rancores, muitas brigas, né, desavenças, porque são espíritos que estão como nós, cada um de nós, não estou falando do outro, estamos nos refazendo de alguma coisa que ficou lá no passado, né, mal feita, né, Fran? Exatamente. Você já até antecipa aí as próximas reflexões, né, dessa mensagem. Exatamente isso, porque o planeta Terra ele é uma escola, né, dessa experiência humana. E ser família universal é uma ideia, né? Ser família consanguínea é outra, e aquelas famílias, a família que nós vamos, né, adquirindo ao longo da nossa existência. Então, isso é comum porque nós trazemos essa bagagem e o reajuste. Né? Nós não sabemos exatamente, e é melhor que nós não saibamos, né? Ao esquecimento durante o processo reencarnatório, justamente para que a gente não fique preso a essas mágoas. Então, né, não vamos criar mais mágoas do que aquelas que a gente já tenta aí reparar. Né? Porque essas da vida presente são as que nós sabemos, então a gente tem que evitar. A gente já tem aquelas que nós não sabemos, e ainda assim vamos reparar. É. E o Emmanuel continua dizendo aqui: por muito se nos relace no mundo físico, sob as teias da consanguinidade, né, como já falamos, saibamos deixá-los libertos de nós, a fim de serem o que desejam, na certeza de que a escola da experiência não funciona inutilmente. Então, a gente está aqui e tem uma razão de estar com determinada pessoa, não é por acaso, né? Não foi, caiu, não caiu, a cegonha passou e caiu, né? Não foi o vento que trouxe, não, é coisa planejada, coisa que a gente já tem as raízes, né, em vidas anteriores, em reencarnação, né, Fran? Para quem quer entender um pouquinho mais esses mecanismos, né, eu, assim, diria para ler, né, Célia Xavier de Camargo, alguns livros aí que trazem esse mecanismo, né, de reajuste muito claro, muito objetivo, para a gente entender, né, o porquê cada pessoa nasce, como nasce no lar que lá nasce, na família que tem, porque aí dá um pouco mais de conforto e consolo, porque senão dá a impressão que Deus é injusto, né? E aí a gente tem a impressão que sempre a grama do vizinho é mais verdinha, mas a gente não tem noção, né, do imbróglio que é aquela teia reencarnatória, né? E como ela vai se desenvolver e desatar ou não os nós dessa existência. Verdade. O Emmanuel continua dizendo aqui, a criança, né, já falamos de criança aqui, é responsabilidade nossa, e responderemos ante as leis da vida pela proteção ou pelo abandono que estejamos devotando aos pequeninos confiados à nossa tutela temporária. Os adultos, porém, são donos dos próprios atos, e não será justo chamar a nós as consequências das empresas a que se adaptem ou dos caminhos que escolham, tanto quanto não seria razoável atribuir a eles os resultados de nossas próprias ações. Não tem como a gente assumir um papel, né? Por exemplo, você Fran, filha da sua mãe. Como que chama sua mãe mesmo? A dona... Luciana. Você é filha da dona Luciana. Agora imagina você trocando de papel. Ah, você começa a agir como mãe dela, né? A gente não pode entrar, né, nesse papel. Esse papel de hoje, se for em outras vidas, tudo bem. Pode ser que a Franciele, pode ser em outra encarnação, ela foi mãe da mãe atual dela. Mas nessa, a gente se tem o nosso pai, a nossa mãe, o nosso irmão, a nossa avó, cada um no seu papel. A gente não pode né, assumir os riscos que a pessoa vai ter. Ah, vou começar a carregar o fardo da minha mãe. Não, não pode.
né? Cada um tem aquilo que precisa levar por si próprio. Nós vamos estar do lado, apoiando, né? Estamos do lado, está ali caminhando com a pessoa. Isso é a questão do adulto. E da criança, é aquilo que a gente já disse antes, a gente precisa encaminhar, proteger, porque o espírito está em início de jornada. É muito difícil para o espírito que está no início, voltando à reencarnação, se não tiver, né, se for abandonado, né, se for é muito frágil. Então, por isso que quando a gente vê ali a mãe com o bebê no colo, aquela proteção toda, aquele carinho, aquele amor, aquele afeto, a gente acha que é exagero? Não, é necessário, precisa, né, desse amparo, né, Fran? Exatamente, né, Nando? Esse amparo é fundamental, mas a ideia é realmente orientar, educar. E uma grande dificuldade, né, que eu ainda não sou mãe, mas certamente é uma dificuldade que as mães enfrentam, é de tentar entender essa identidade, né, da criança. Até que ponto é uma identidade ou até que ponto é uma falta, por exemplo, de educação, de orientação. Então, fica sempre nessa linha tênue, né? Então, é importante que essa educação, ela seja direcionada ao bem, aquilo que é justo, aquilo que é ético, porque isso, independentemente da sua identidade, dá para ser colocado em qualquer pessoa, né? Algo que a gente pode aprender junto enquanto sociedade. Então, vai até um pouquinho dessa linha, né, que se diz que as pessoas às vezes atribuem um outro valor, mas que tem o valor mais básico dos direitos humanos, por exemplo. É algo que é coletivo, né? Então, é uma educação que gera uma pessoa que tem a sua identidade, mas ao mesmo tempo respeita, né, o seu local, o papel de cada um na sociedade, enfim. Esse seria o ideal, né? Mas aí vão ter também todas as tendências, né, que tem que ser corrigidas, né? Tem que mostrar essa ideia de acerto e erro, as consequências de todas as nossas ações, as, entre aspas, né, como a gente comete infrações, o que cada uma dessas infrações vão fazer com que a gente perca a nossa liberdade, enfim, e outros aspectos aí que a gente pode relacionar toda esse início, né, da educação das crianças. Por tudo então que o Emmanuel falou, agora ele vem nos trazendo assim, né, não que uma indicação, né, boa para as nossas atitudes, para bem viver. Perdão e tolerância são alavancas de sustentação da nossa paz íntima. Desculpar faltas e agravos será libertar-nos de choques e golpes que vibraríamos sobre nós mesmos, criando em nós e para nós dilapidações e doenças de resultados imprevisíveis. Por isso a gente precisa, né, como o Emmanuel fala aqui, ir desatando esses nós que nos prendem, essas situações de não perdão, de intolerância e de tantas outras faltas e agravos, né, que ele fala aqui. A gente precisa desculpar, a gente precisa perdoar, porque é aí que a gente vai se libertar mesmo, é quebrar as algemas. Senão a gente vai ficar recapitulando. Eu lembro no trabalho de desobsessão, Fran e ouvintes, queridas e queridos, um espírito chegava ali, né, na conversação, na psicofonia, e dizia: eu não perdoo determinada pessoa, essa pessoa fez isso, isso e aquilo para mim. E a gente perguntava: em que ano nós estamos? 1889. Nossa, tanto tempo assim? E o algoz, como eu disse lá atrás, já tinha indo embora, já tinha se libertado daquela situação que ele causou para este espírito, né? E o espírito ainda estava lá, na cobrança, né? No querer da vingança. E a gente precisa ir em frente, né, Fran? Exato. Quanto mais a gente vai em frente, mais a gente evolui, né? Se liberta. É importantíssimo e bem lembrado, né? Isso se repete, né, em muitas sessões aí de desobsessão nas casas espíritas, né? Às vezes são 10 anos aí percorrendo estradas onde ocorreu um acidente, né?
havia uma briga entre casais e a esposa acaba desencarnando, então tem todo aquele sentimento, aquele rancor, tem algo que fica, né? Principalmente numa situação mais trágica como essa. Mas se nós desencarnássemos hoje, o que nós estamos levando de mágoa? Então, é uma boa reflexão também. Muito bem, falar em reflexão, vamos fazer com inflexão dos nossos corações, das nossas mentes, de nós espíritos, uma prece, uma oração e uma vibração aqui nesse momento. E você que está em casa aí, onde estiver, se quiser reservar uma água aí para os benfeitores, né, energizarem, e também na hora da prece, né, tentar visualizar, fechando os olhos, aquela pessoa que nós gostaríamos de perdoar, né, ou que nós precisamos de perdão dela, aquela que está enferma, alguém que está precisando no seu meio familiar e no seu meio de amizade social. Então, eu queria pedir muito aí para a Fran, hoje, conduzir para nós esse momento de prece. Vamos lá, Fran, no momento de prece? Vamos lá, então. Então, vamos, neste momento, elevar nosso pensamento até Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso amigo, o nosso mestre, agradecendo pela oportunidade da nossa existência, agradecendo por todos os aprendizados até aqui, e possamos nos fortalecer espiritualmente, mentalmente, psicologicamente, para que possamos enfrentar todas as dificuldades, adversidades da melhor maneira. Possamos, né, ter essa luz do nosso Mestre em nossos olhos, no nosso caminhar, em nossas atitudes, naquilo que falamos, a fim de que possamos iluminar a vida de outros e possamos também levar o auxílio, o amparo e o consolo que também nós necessitamos. E neste momento, que essa água que você tenha reservado possa ser energizada com os melhores fluidos da espiritualidade amiga, para que seja como um medicamento e que essa oração também chegue em forma de bênçãos, medicamento, em todos os lares que estão ouvindo e recebendo essa mensagem e para aquelas pessoas também que vocês direcionaram essa prece. E com a prece que Jesus nos ensinou, vamos pedir ao nosso Pai, a Deus, Criador de tudo, proteção, saúde e muita perseverança. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Assim seja, que bom a gente ter essa conexão com o mais alto, né? Através aí das palavras da Fran, que nos conduziu. E aqui a Alvorada tem isso, além de a gente trazer um tema de algum livro, nos comentários, reflexões, a gente também traz a prece, que é tão importante, né, para a nossa vida. É um hábito já criado desde os 14 anos que estamos aqui na emissora, e a gente sempre trazer a prece e a oração, muito importante. Bom, eu queria dar um recadinho para vocês. Você que ainda não é sócia e sócio do Clube Amigos da Boa Nova, se associe, sabe por quê? Hoje está chegando a imagem para você aí, o áudio para você aí das emissoras Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior, porque você sintonizou de alguma forma, alguém indicou, chegou para você. E agora nós fazemos esse trabalho, a FEAL faz esse trabalho de divulgação da doutrina, do Evangelho de Jesus, e precisamos de ajuda, né, de colaboração. Então, como você pode fazer? Entre no site amigosdaboanova.com.br. Esse é o, né, site que você pode obter informações, ou através de telefones também. Vamos passar aqui o telefone 11 2458 3214.
que é fixo, né? São Paulo. E também o WhatsApp, esse meio de comunicação importantíssimo, né? O 11 97261 0272. Se associe, colabore lá um pouquinho por mês, ou bimestral, trimestral, como você puder. E nós temos agora a modalidade também de você enviar recursos através do Pix. P-I-X, Pix. Vamos passar para você também, é o mesmo número do WhatsApp, o Pix da FEAL é 11 97261 0272. Anote aí, e aí você colabore e participe dessa família, né, espiritual de divulgação do bem, do Evangelho de Jesus, do Espiritismo. Muito bem, Fran, vamos continuar aqui com as palavras do nosso querido Emmanuel, e ele continua dizendo aqui, ó, ensinou-nos o Cristo, perdoa não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Isso, na essência, quer dizer que não somente nos cabe esquecer as ofensas recebidas em proveito próprio, mas também significa que seria lógico disputar a atenção e carinho daqueles que porventura nos agrediram ou nos agridam, já compromissados por eles mesmos nas equações infelizes das atitudes a que se afeiçoem. Veja que ele está novamente nos falando na questão do perdão, né? Ele lembra a passagem de Jesus que diz, perdoa não 7 vezes, mas 77 vezes. Né? Então, mais uma vez, né, Fran, ele está aí falando, perdoa, porque imagina, se a gente não perdoar, se a gente não consegue chegar à frente da pessoa e falar assim, eu te perdoo, ou então, por favor, né, me perdoe, aprendamos a conviver com esta pessoa, respeitando-a, né, e a gente dando também o respeito que nós merecemos. E outra coisa, Deus é tão misericordioso que ele nos coloca, às vezes, no meio da família para que não haja necessidade de se pedir perdão, né? Ou a gente vai aprendendo a conviver com esse espírito que muitas vezes no passado nós prejudicamos ou que nos prejudicou no passado também, né? Sim, tem até uma sigla, né, que a gente pode pensar aí na lei de amor e caridade, justiça de amor e caridade, a JAC. E o BIP, benevolência, indulgência e perdão, né, são palavras aí chave dessa lei de justiça, amor e caridade. Então, como ser caridoso? É só entregando, né, algo que eu tenho, está sobrando? Quando nós somos benevolentes, indulgentes e perdoamos, nós estamos praticando a caridade e vivenciando a lei de justiça, amor e caridade. Parece simples, né? Mas deveria ser, mas o nosso estágio evolutivo dá uma freada um pouquinho e dificulta a nossa existência. Então, pensar um pouquinho sobre isso, né? Ser caridoso é ser uma pessoa também que perdoa, que é indulgente, que é benevolente. Então, nem sempre a nossa caridade, às vezes, está no ouvir sem retrucar, está no ouvir sem desconfiar, sem duvidar. Então, vamos tentar colocar isso, né, no nosso dia a dia. O perdão, e pensar que o perdão também é uma salvação, né, porque está em consonância com essa lei de justiça, de amor e caridade. Então, e à medida que o Emmanuel veio nos trazendo esse texto, né, para a gente viver melhor, veja que ele coloca já no primeiro parágrafo, na primeira frase, a questão do perdão. Né? E aqui já quase no final do texto ele volta a colocar essa situação. Por quê? Porque com certeza tem um peso enorme para um ser, essa questão. Porque a gente está aqui na reencarnação que estamos, ligados a situações que no passado, né, de envolvimento, de situações que não foram bem resolvidas, né, como já dissemos, de situações que precisam ser reajustadas. E
E por que nós estamos aqui? É porque provavelmente a gente não perdoou. Provavelmente a gente não soube se libertar, né, disso, de mágoas, de ressentimentos, de ódio, de rancor, de, né, querer se vingar. Tudo isso, de repente, nos trouxe aqui, né, nos trouxe para essa situação que estamos vivendo. De repente, a gente se depara com uma pessoa e, naquele tempo, naquele mesmo momento, a gente sente alguma coisa estranha. E o que pode ser isso? E por que determinados caminhos se cruzam, né? Fran, me diga, Fran, você tem a resposta para isso? Olha, como se diz, né? Deus dá o frio conforme o cobertor. Se determinados caminhos se cruzam, podem ser por dois motivos básicos, mas tem outros também, né? Estou pensando nesses principais. Um deles é pela nossa própria atração mesmo, aquilo que nós carregamos em nós, então nós atraímos determinadas situações e pessoas, e um outro por um simples, né? Por um simples reajuste, algo que a gente precisa aí, né? Aprender, né? Se for, por exemplo, o caso, eu sou uma pessoa impaciente, e eu todos os dias falo, Deus, me dê paciência. Aí Deus te dá mais um problema que você tem que utilizar a paciência. Ou seja, né, é algo que você precisa lapidar. Portanto, vai estar sempre no seu caminho até você aprender situações que testem a sua paciência, né? E o mesmo serve para quase tudo nessa vida. Então, a gente só precisa estar mais atento e receptivo às lições que vão caindo aí, entre aspas, dos céus, né? Da espiritualidade. Isso mesmo. Aí o nosso Emmanuel encerra o texto dizendo assim: em suma, para quem quiser na Terra trabalhar e progredir com mais saúde e paz, alegria e segurança, vale a pena perdoar constantemente para viver sempre melhor. Então, eis aí um recadinho do Emmanuel para nós, para encerrar aqui esse texto. Então, eu queria que você encerrasse aí para nós com, né, as suas palavras a respeito desse texto, né, as suas considerações finais, Fran, e depois você já se despede aí dos nossos queridos e queridas, né, telespectadores e rádio ouvintes. É isso, Fran. Uma coisa que eu acho difícil é perdoar, né? Chegar para a pessoa e falar assim, perdão, mas não funciona assim, né? Com certeza, né? Não é algo automático e exige, muitas vezes, um determinado tempo, né? Não é algo que talvez a gente não consiga, mesmo perdoando, conviver como era com aquela pessoa, né? Por diferentes motivos. Mas eu acho que a gente tem que ter a consciência tranquila com relação, fizemos tudo que podíamos? A pessoa foi ruim comigo? Ok, tentar perdoar. Mas isso pode demorar uma vida, como pode demorar semanas, dias, horas. Vai depender do quanto a gente se apega, né, ao mal que as pessoas fazem para nós. Então, quanto mais a gente se apegar no orgulho e no egoísmo, mais a gente vai ter dificuldade de perdoar. Quanto mais a gente entender, né, que as pessoas são o que são e elas estão nesse estágio, a gente vai se desprendendo desses sentimentos. Mas a gente vai ficar com raiva, revoltado, né? Desejando algumas coisas não tão boas para a pessoa. Mas tudo isso que a gente fizer, a gente tem que ter ideia que ainda tem a ver com o nosso estágio evolutivo, né? Então vamos lembrar aí como Chico se comportava, como Madre Teresa de Calcutá e outros. Muito bem, Fran. Obrigado, viu, Fran, por estar conosco aqui nesse espaço e nesse tempo. Gratidão a você aí. Muita paz, muita luz aí para você. Tchau, tchau, pessoal. Muita paz, muita saúde. Obrigada, Nando, pela oportunidade. Vamos seguir. Eu que agradeço aí, viu, Fran, por disponibilizar. Eu sei que você tem aí suas aulas, né? Corre para lá e para cá. Futura prefeita aí de Tupã, eu sei. Ah, tá. Então tá bom. Obrigado aí. Tchau, tchau, então, para Tchau, você. tchau, gente.
Você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, ligam aqui na emissora para as telefonistas e sugiram alguma pauta, algum tema que você quer ouvir, alguma pergunta que você quer fazer, mande recadinho para a gente aqui através das telefonistas que a gente espera você, tá bom? Muita paz, muita luz e, mais uma vez, Fran, tchau, tchau! Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau! Até o próximo programa Alvorada. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.